Macabre é um misto de coisas. Imagina um filme de terror indonésio, filho de outros grandes filmes de terror. Um filme que atira pra todos os lados, entregando uma trama de um slasher, um drama envolvendo perseguições, reviravoltas, sangue, muito sangue e assassinos característicos. Em resumo, é uma história genérica. Mas imagina ver todos esses artifícios que existem em filmes de terror juntos em uma única história. Definitivamente uma farofa de terror. Macabre é um filme de terror da Indonésia feito pelos irmãos Mo. O filme foi feito com pouco recurso. Provavelmente o seu orçamento foi um pastel e um caldo de cana. Baseado em um curta de 2007 feito pelos mesmos, Macabre acompanha uma história calma e acuada. Isso inicialmente, pois a partir do fim do seu primeiro ato, o filme aumenta cada vez mais a sua dose caótica. Embora com pouco investimento, o filme consegue entregar tudo o que ele pensou. Um slasher sangrento sem regras. Ele teve a oportunidade de colocar todos os elementos do tema e assim fez. Um dos aspectos mais marcantes de Macabre é o seu compromisso absoluto com a violência gráfica. As cenas são mostradas detalhes explícitos sem cortes súbitos nem alívios cômicos. É um daqueles que não para quando começa. O filme mergulha fundo no subgênero conhecido como torture porn, popularizado por obras como O Albergue e Jogos Mortais, mas com um olhar estético e narrativo mais sombrio e menos comercial. Ele não tem nada além de uma história já conhecida e uma família de assassinos. E embora tendo certa familiaridade e gosto já conhecido, ele se torna único com a sua história e se mantém original. Facas, katanas, uma besta, uma motosserra e até objetos comuns como um adereço de cabelo se tornam instrumentos de horror. A brutalidade é constante e crescente. O filme não oferece momentos de respiro, mantendo a tensão em alta durante praticamente toda a duração. Então quando você espera que ele se mantenha estável, ele apresenta mais de sua ideia, mostrando as caras. Ele é um slasher com reviravoltas e muito sangue com sua certa originalidade. Ele entregou um horror que causou um impacto que destacou a coragem do filme ao ir tão longe com tão pouco orçamento. É uma obra que não apenas testa os seus limites próprios, mas também prova que o terror pode ser tão bem trabalhado quanto visceral, mesmo sendo uma ideia simples. Se você gosta de obras que chegam a beirar o exagerado e propõem a ser apenas um slasher com pitadas únicas do cinema asiático que referenciam muitos filmes marcantes, sem pretensão alguma de ser complexo, Macabre é a obra pra você. É claro, se você não se importar com o sangue. Massacre da Serra Elétrica, O Albergue, o francês Inside, Audition, A Casa de Mil Corpos e Mártires, com uma pegada de outros filmes de terror dos anos 2000, em um só. E o filme ousa ser complementado com uma figura marcante que é a sua vilã principal, uma mulher silenciosa com um olhar penetrante, luvas de borracha e uma motosserra, que ao meu ver é ofuscada na versão do longa, pois o filme te entrega de bandeja mais 3 outros assassinos, porém que conquista com uma certa performance mesmo sem ser aprofundada, tanto que você vê muito mais do que eles idealizaram pra ela no curta de 2007. Aquele teor gráfico é e foi retratado de forma tão crua que o filme chegou a ser censurado e teve que passar por processos de cortes, não de pessoas, é claro. Foi um dos primeiros filmes de terror bem construídos da Indonésia e um dos primeiros a ser banido, pois era tudo muito explícito. Isso que ele já tinha impactado com a primeira versão do curta. O cinema da Indonésia não tem tantos recursos como os de outros países. Então, quando esse filme foi feito, foi um marco para os diretores que souberam fazê-lo muito bem com pouco dinheiro, mas também um choque para o próprio país, pois não estavam acostumados com obras daquele jeito. Mas até agora eu não falei sobre a sinopse, mas é porque na sua essência ela é simples. 6 amigos são capturados e torturados por uma família de assassinos depois de dar uma volta para casa de um estranho desesperado. E confesso que foi tudo isso que eu disse que fez eu querer ver o filme, que até então eu não conhecia. Quando eu vi sua capa e me deparei com uma premissa super simples e descobri que era um slasher asiático pouco conhecido e comentado, me interessei na hora. Macabre é sangrento, é de baixo orçamento, é inventivo até certo ponto, é recheado de tramas, tem um toque muito peculiar e característico, é bem desenvolvido, embora erros técnicos, é uma bagaceira e mesmo tendo o mesmo de muitos outros filmes, consegue ser criativo e único. Afinal, não é sempre que você se depara com uma luta onde as pessoas lutam usando uma motosserra e uma katana.
O filme acompanha 6 amigos: a Ládia, o Adi, a Astrid, o Alan, o Jimmy e o Echo. A Ládia é irmã do Adi, o Adi é casado com a Astrid, que está esperando um filho, e temos os outros 3 amigos que as características deles são gostar da Adi, lutar e fazer merda. Eles são amigos desde muito jovens. O filme apresenta isso nos minutos iniciais e vemos que eles querem trazer a Ládia de volta pro grupo, pois a Ládia não quer saber do irmão e nem deles, mas no final meio que eles se resolvem e decidem ficar todos juntos de novo. Detalhe, o que uniu o grupo novamente foi uma briga no bar. Esse início conecta os personagens. Eles estão separados, mas ainda existe uma ideia de amizade entre eles. Então ele consegue apresentar bem a ideia de cada um. Nenhum deles é algo novo, mas é apresentado de forma característica onde você pega qual é o estereótipo de cada um deles. A protagonista, a mulher grávida, o marido, o cara apaixonado, o cara que bate e o cara que é um bobo. O mais importante, eles não são jovens. Bom, eles estão prontos para saírem desse bar-restaurante e é quando começa a chover, quase como um prelúdio de algo ruim. E então, uma mulher aparece no meio da chuva dizendo que foi assaltada. Eles ajudam ela e ela diz que se continuarem seguindo pelo caminho que eles estavam indo, teria uma abertura para a casa dela. Mas eles ficam relutantes em levar com eles uma completa desconhecida. Mas como o Echo ajudou ela e ele está interessado na moça, ele pede para que eles ajudem ela. Eles morrem por causa de buceta. Inclusive ele quer tanto, mas tanto como essa mulher que ele pede pro amigo dele que tá dirigindo a van sair da van pra ele poder dirigir. Por conta disso, eles são levados a uma grande casa no meio da floresta, quase como uma espécie de hostel. E é aqui que todas as coisas de ruim começam a acontecer. Todo esse início bebe direto da fonte de um massacre da serra elétrica. Você tem amigos que estão dentro de uma van indo pra algum lugar, que param na estrada pra ajudar uma pessoa perdida e que são levados pra uma casa no meio do mato onde devem enfrentar uma família de assassinos. E tem o canibalismo também. É muito comum você enxergar vários desses filmes enquanto você o assiste. Logo de cara é jogado pra todos os lados que tem algo de errado com aquele lugar. A casa é imensa, parece um hotel, mas a sensação é que é um abatedouro. A mulher tenta persuadi-los a todo momento pra que entrem na casa. A mulher misteriosa, por exemplo, fala que eles deveriam entrar pra conhecer sua mãe. E então é quando a conhecemos. Dara, uma mulher com cabelo amarrado, com uma postura cordial, um vestido branco simples com um casaco vermelho por cima, um batom, pérolas e salto. Uma anfitriã. Porém com um olhar como se ela estivesse comendo eles antes mesmo de colocá-los em uma mesa metálica e cortá-los como se fosse gado. Ela diretamente quando chega cumprimenta apenas o casal e pergunta sobre o bebê. Aqui já fica claro qual vai ser o foco dela. Um detalhe interessante é que ela é colocada como mãe, mas é extremamente jovem. Parece tudo um falso teatro do lugar. O lugar ainda apresenta várias cabeças de animais, armas espalhadas como se fossem decorações e mesmo sendo tão grande, parece que tem apenas eles ali. Em nenhum momento eles se questionam, talvez por estarem em maior número, se realmente estavam seguros e deveriam confiar naquelas pessoas. A questão é que o destino de cada um deles tinha sido traçado. A Ládia vê um cara carregando, arrastando um saco preto pelo chão e ela vê ele, o Ken asiático. Sério. O filme apresenta além da Dara outros 3 assassinos. A mulher perdida, a Maya, que usa persuasão pra matar, o Armand, que é um açougueiro, nosso Leatherface, que parece muito mais aquele carinha de What Do in the Shadows. E o Adam, que atua todo duro parecendo um boneco, por isso Ken asiático. Eu não falei das atuações, mas são todas de filme B, tanto do grupo principal quanto dos assassinos, que ao meu ver em certos pontos se tornam muito caricatas que não dá pra se levar a sério. Tem alguns acontecimentos ao longo do filme que amplificam isso, mas talvez essa fosse a intenção. Não digo que foi proposital. No final das contas ele fez o que ele queria da melhor forma possível, mas não deixa de ser levemente engraçado esse cara fazendo caras e bocas como se fosse o maior perigo, parecendo um manequim. Todas as vezes que ele aparecia eu imaginava que a subtrama dele, o plot twist, seria que ele era um androide que matava pessoas, dado em conta que tem tudo aqui. Mas essa era a sua atuação mesmo. A única que levemente se salva é a Dara, que mesmo assim não consegue entregar muito. O destaque da atriz está na feição dela, um rosto bastante marcante que dá vida à personagem, mas a maior parte do filme a única coisa que ela faz é ficar encarando em silêncio de cabeça empinada. E acredito que isso seja algo da direção, pois lá naquele curta a atriz parece mais solta e você consegue ver as camadas da personagem que aqui você não vê. O filme tem muitos problemas que poderiam ser resolvidos com diálogo. Seu problema é ter muitas tramas, mas não conseguir aprofundar todas. Acredito que ter que dividir a tela com 3 outros vilões ofuscou quem deveria ter o destaque. Afinal, o nome original do filme é Rumandara, o que significa a casa de Dara. O nome do curta, por exemplo,
rosto é apenas Dara. Aqui ela fica de escanteio apenas em uma trama de querer o bebê, pra ser mostrada somente lá no final do filme. Ela acaba se tornando resumida a uma única ideia, e apagada por personagens caricatos e estereotipados, mesmo levando o nome do filme. Eu nem deveria avaliar isso seriamente, pois isso é uma farofa das boas. É simples e com pouco recurso, mas é um detalhe que caso você o leve a sério, vai te incomodar e muito. Os efeitos são bem feitos, mas as atuações são ruins e o roteiro é intencionalmente absurdo, eu acho. Depois de um certo ponto, mesmo com uma trama amarrada, percebi que ele tentava ser algo mais sério e se tornava exagerado e às vezes cômico. O início do filme trabalha muito bem aquela ideia de até onde a nossa passividade, a nossa confiança se torna um perigo para nós mesmos. Os personagens levam uma estranha na sua van, entram no seu abatedouro, a mulher grávida bebe uma bebida oferecida pela mulher, uma bebida que ela nem sabe o que é, a casa apresenta cabeça de animais, armas e fica totalmente afastada em uma propriedade restrita. Simplesmente estão cavando a própria cova. Macabre satiriza muitos elementos que ele bebe da fonte, não fazendo piada, mas juntando tudo isso e transformando ele em um filme de 1h30 cheio de referências com um roteiro absurdo que escala pra uma briga de motosserra e katana. E desculpa entrar em detalhes mais críticos nessa parte de, entre aspas, resumo, mas eu queria reforçar que temos um assassino robótico e que ele peca em não mostrar sua assassina principal, se perdendo nas diversas ideias, e que vamos ter uma briga de motosserra com uma katana. E pra não levarem ele a sério, pelo menos quando eu assisti, eu não levei. É um slasher baseado em outros slashers com muita perseguição e sangue. Apenas sintam a ideia e não questionem, não é pra pensar. Antes de voltar, vou resumir o que aconteceu enquanto eu falava com vocês sobre alguns detalhes. O casal subiu pra um quarto, o resto foi jantar, o nosso manequim ficou oferecendo um pedaço de carne pra Ládia, perguntando de forma nada suspeita se ela gostou daquela carne e que deveria prová-la mais. O Jimmy comeu a carne e o Echo no meio do jantar foi atrás da mulher com segundas intenções, o Alan. E então todos desmaiam porque a comida estava batizada e são capturados. Na verdade nem todos. O Jimmy fica por último e é onde ele é caçado pela Maya enquanto ele fica gritando. Então ele mete a porrada nela, o manequim aparece, mete a porrada nele, quebra o braço dele, o casal tava vendo tudo isso, o Adam corre atrás deles, o burro, o marido, cai na escada, o Adam quebra o pé dele, a mulher corre, se tranca no quarto e toma uma facada na mão. Olha a faca! E assim, todos estão trancados e presos pela família, de diferentes formas, mas ainda assim, presos. Na cena da mesa tem uma cena meio engraçada onde a Maya chama o Echo pra sair sutilmente e aí o maluco só olha pra cara da Dara, olha pra mesa toda, olha pra Maya saindo e ele só levanta todo se tremendo e sai. E detalhe, desde o começo do filme eu tô chamando esse personagem de Jimmy, mas ele nem é o Jimmy. Vou seguir duas linhas aqui, a do bebê e a do porão. No porão, vemos que o Jimmy é preso em uma mesa onde seu corpo é cortado por partes. Temos vários papéis que mapeiam o corpo humano como um mapa de cortes bovinos. A cena é muito boa, pois não vemos nada, às vezes. Apenas pequenas coisas e vemos através dos olhos da Ládia, que observa tudo por um pequeno buraco. Então eles descobrem que os três que estão ali vão ter o mesmo fim do Jimmy. Uma outra coisa interessante colocada é que o Armand tira fotos e separa o corpo em peças e guarda elas em lugares refrigerados. Então percebemos um dos primeiros indícios que a carne não é só para consumo dos próprios e as fotos não são apenas por sadismo, mas para um catálogo. O Jimmy morre e agora quem vai pra mesa é a Ládia, mas ela consegue escapar. Ela morde a língua dele, pega uma faca e faz dele de pula pirata. Ela então se solta e se junta com os outros pra meter o pé. Eles chegam na floresta e é quando eles vão ser caçados. Indo para a street, ela está naquele quarto presa e vemos que o marido está amordaçado do outro lado da porta. Em resumo, ela começa a entrar em desespero até que ela vê uma luz que vem de fora. Então ela sobe até a janela e começa a gritar por ajuda. Vemos que lá do lado de fora tem um carro e algumas pessoas. Acontece que aqui o filme alimenta, agora não literalmente, a sua ideia. A mulher que chegou junto com o motorista está conversando com a Maya. Então vemos que ela está recebendo o produto. São várias caixas com carnes e telefones, todos com etiquetas do rosto e com mapeamento do corpo. Vemos que a Maya entrega para ela um catálogo. É um catálogo de vendas de carne humana. As fotos e o cuidado do Armand era por conta disso.
Nessas duas linhas, é nítido que ele deixa de ser um slasher convencional e junta várias ideias pra fazer a sua história, o que querendo ou não, o torna não original, mas interessante. Eles juntaram tantos filmes em um só, um Frankenstein do terror, que você fica curioso em saber até onde isso vai. Ele tenta ser sério, mas mistura de tudo que já vimos com um toque que às vezes o torna escrachado. Essa metade do filme ele se torna uma mistura de Wahlberg com Inside, ao mesmo tempo que lembra muito as perseguições de Massacre da Serra Elétrica. É nítido a grande influência, mas repito, ele não é uma cópia, diria que uma humilde homenagem da Indonésia para esses filmes de fora. O objetivo dos diretores era revitalizar o gênero slasher no cinema indonésio, oferecendo uma experiência visceral e inovadora. Nas entrevistas eles destacaram a intenção de produzir um filme que se destacasse pela qualidade dos efeitos especiais e pela intensidade das cenas de violência, características raras no cinema de terror local na época. Além disso, buscaram apresentar personagens femininas fortes tanto no protagonismo quanto no antagonismo. Bom, lá no meio da floresta eles são inicialmente perseguidos pela Maya, mas a Dara aparece do nada e acerta uma flecha na Ládia. Mas quem os persegue é o Adam, que aqui mata o Alan e consegue um double kill no careca, pois aparentemente ele morreu atropelado. Guardem esse aparentemente. A mulher lá que pariu o bebê por algum motivo sai do quarto para ver o marido e no fundo vemos a Dara entrar no quarto e sair de mansinho. Eu também queria questionar como e da onde essa mulher saiu, porque se você vê a imagem completa do lugar onde eles estão, não faz sentido ela ter saído da onde ela saiu. Ela saiu da parede? Esqueçam que eu falei, aparentemente eu sou burro. Tem uma entrada pra um corredor aqui. Então, ela leva o bebê. O filme tem sérios problemas de continuidade e personagens burros. Mas não tentem arrumar lógica, pois nas cenas seguintes, a mulher vai atrás do bebê, morre, o marido vai atrás da mulher, vê ela morrendo e começa uma luta física com a Dara, onde ele apanha. E eu não destaco isso como uma surpresa. Eu destaco o fato que ela tem uma força sobrenatural que já destaca uma das coisas que eu pensei enquanto eu assisti o filme. Mas guardem isso, o Adi morre. Em paralelo a isso, a Ládia simplesmente voltou pra casa por algum motivo e foi pega pelo carinha de What You Do in the Shadows. Eu sei que ele não é o carinha de What You Do in the Shadows, mas ele parece. E eu não lembro o nome dele. Então vemos que a Dara é interrompida pela Maya, pois parece que tem alguém chamando por ela. Clientes? Não. Simplesmente a polícia. Quando você acha que o filme está acabando, ele serve mais pessoas pra serem mortas, pra servirem tensão. Bom, lembram do aparentemente? Ele não morreu. Os policiais estavam rondando pelo caminho e acharam ele. Então aquela luz era eles. Eles foram ali pra investigar, pois o cara estava todo machucado. Eu nem vou criar mistério. Todo mundo morre. Menos o policial principal, ele tem que vingar os companheiros. Detalhe muito foda, mas quando a câmera afasta e foca somente na Dara olhando pros policiais, ela é enquadrada com um chifre de algum animal no fundo. Então, o filme vira um filme de ação legalzinho com muitos tiros. Eles lutam com as luzes apagadas, todo mundo morre, mas o que importa aqui é que o policial principal pega um fuzil e mata um dos assassinos, a Maya. Com sangue nos olhos por ele ter matado sua filha, a Dara vai em frente, acerta uma skill shot com um canivete e pega a arma e o mata. Atirando nele? Não, ela esmaga a cabeça dele com a arma. É tenebroso de bom. Mas o que tem de tão interessante nessa cena que eu estou comentando? A casa tá cheia de armas escondidas em todos os lugares. No curta tinha isso também. É como se eles estivessem preparados para todas as ocasiões. Eu não falo das armas nas paredes, falo das escondidas mesmo. Tanto que quando os policiais entram na casa, eles não percebem, mas já estão cercados, mesmo em maior número. Mas isso não era o principal que eu queria falar. Um dos policiais por algum motivo acha ocasionalmente uma câmera com um filme e uma caixa com várias fotos. E aqui vai uma das grandes reviravoltas finais. No começo do filme ele abre com cenas mostrando 3 crianças, 2 meninos e uma menina. Eles são os 3 assassinos que conhecemos. Eles são os filhos da Dara, que aqui nesse rolo de filme treina eles desde pequeno para serem assassinos. Vemos eles matando e apunhalando pessoas. Enfim, eles são treinados para isso. E isso não é de tão explodir cabeças, agora não literalmente. Mas o que é mostrado nas fotos é que as fotos da Dara são datadas de 1800 e pouco, e das crianças de 1900 e pouco. Ou seja, de alguma forma eles estão vivos por muito tempo. Então é revelado que eles fazem parte de uma espécie de ritual que usa a carne para se manter jovem e com vigor. Por isso eles são mais fortes e parecem ser sobrenaturais, pois estão ligados com o diabo. O filme gabarita em todos os bingos. É slasher, é sobrenatural, é ação, é uma grande mistura de coisas. Um detalhe que não comentei, mas o quarto que a Dara leva o bebê está repleto de crânios, e temos vários potes com pedaços de corpos. O lugar todo é grande com vários quartos, que é facilmente fácil de se
perder, assim como o roteiro. Acho que as ideias se perdem, mas quando não é levado a sério, ele é um slasher legal de se assistir. Ele é bem feito e consegue ter todas as tramas possíveis. Pra acabar o filme, nossos protagonistas se encontram. Eu esqueci de falar, mas se vocês se importam, o carinha de What to Do in the Shadows morreu pra um dos policiais. Então, a Dara quer acabar com tudo aquilo e manda seu filho restante atrás deles. O cara vai, caça eles e temos mais cenas icônicas dele sendo um manequim e entregando zero expressão facial. A não ser que você considere plástico uma expressão. Ele então é queimado vivo por algum motivo. Eu não lembro. Mas sobrevive. Então ele vai matar nossos protagonistas até que ele aparece. O Echo, o cara careca. Ele não morreu no apagão. Ele aparece aqui e cai do segundo andar. Mas isso dá um tempo pra eles conseguirem finalizar o Adam. Nos é apresentado uma cena onde no fundo podemos escutar uma motosserra. É aqui então que começa a tão esperada briga da motosserra com uma katana. Rivalidade feminina. Elas saem na porradaria, somente elas, pois o Adige já tá em outro plano e é óbvio que a pessoa imbuída com rituais satânicos vai ganhar. Ela morre. Então temos a cena final da Ládia pegando o bebê e dando fora do lugar. Era mentira, ela não morreu. Ela aparece do completo nada e morre de um jeito bem hereditário. E então o filme acaba. Acabou. Mentira, tem uma cena dela mexendo os dedos. Acabou. O filme não é bom. Quer dizer, o filme não é bom se você levar ele a sério. Detalhe que quando elas estão lutando, a Ládia, ela pega uma lanterna, ela dá tipo uns 2 tuques assim na cabeça da Dara e ela morre. O ápice do cinema. Ele é daqueles que você sabe a história que ele vai contar, você sabe o que ele vai entregar e talvez ele consiga te surpreender. Mas ele não é um grande filme. Ele tem feitos. Ele se arrisca em trazer todas as tramas possíveis, ele cria cenários legais, mas não é um grande filme. Ele é divertido. Eu mesmo gostei das suas tramas, embora podendo ser um aspecto ruim toda essa mistura. Eu gostei da fluidez que isso foi montado. Ele não se importou em ser um filme sobre uma família de assassinos que tem um hostel onde comercializa carne humana e que fazem parte de um culto sinistro. Ele não tem vergonha. Ele assumiu e fez. Mesmo querendo ter um tom de seriedade, ele, ao meu ver, é muito mais um entretenimento cômico. E acaba por se tornar um daqueles que você assiste quando está disposto a assistir uma bagaceira. Uma farofa. É como se vários filmes de terror marcantes em suas respectivas ideias tivessem tido um filho. Macabre é sangrento como os filmes franceses, teatral como os americanos e cheios de reviravoltas como os filmes asiáticos. Tem uma ideia interessante, criativa e até reformulou e se tornou inventivo no tema. Mas no final das contas, ele é um Frankenstein de terror. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e vejo vocês em breve.